Olá pessoal, seguimos com as aulas de Arduino nesta matéria. Na aula passada estudamos o monitor serial. Nessa aula falaremos sobre o comando for, estudaremos aí novas formas de programar. Enfim, vamos aos poucos abrindo o seu horizonte com relação à programação de Arduino. Então, nessa matéria nós pegamos desde o básico, estudando a parte das variáveis, a parte dos modos de pino, a parte dos digital write, digital read, analog write, analog read, e agora a gente vai então aprofundando um pouco mais nos comandos. Então, antes de nós começarmos a falar do comando for, que é o tema da nossa aula de hoje, eu quero fazer uma revisão de monitor serial, matéria que nós vimos na aula passada, e também fazer a correção do exercício que eu deixei para validação da sua presença. Você já vê na sua tela, então revisaremos o monitor serial. E nós vimos então na aula passada que a função do monitor serial é de exibir dados seriais que a placa Arduino envia para o computador e também de enviar dados seriais do computador para a placa Arduino. Então, o monitor serial seria uma forma que nós temos de interagir, onde eu posso, através de um computador, mandar uma informação para a placa de Arduino e também a placa de Arduino mandar uma informação para a placa de computador. Então, dessa forma, a gente consegue interagir computador e Arduino, seja computador, um notebook, mas eu consigo fazer essa interação, dar um comando para a placa Arduino realizar algo numa das suas portas. Ou através de uma das suas portas eu consigo também mandar um comando de uma linha de texto no monitor serial. Então ele tem essa função bidirecional de tanto enviar quanto receber, fazer essa troca então entre a placa de Arduino e o PC. E aí a comunicação entre a placa Arduino e o computador ela vai acontecer em uma velocidade pré-definida, Então, para que isso ocorra, é importante que seja definida a mesma velocidade tanto no sketch quanto no monitor serial. Na sketch a gente faz isso através da função serial begin, e aí entre parênteses a gente coloca a velocidade que nós queremos trabalhar. Aqui nós temos na sketch como que nós vamos acessar o botão do monitor serial, e aqui é onde a gente define a velocidade dentro então já do monitor serial. Depois que você abre, você já consegue configurar a velocidade. Normalmente é utilizado 9.600 bounds, tá? Essa é a velocidade do monitor serial e aí a gente precisa depois configurar isso na sketch. E aí nós temos os comandos, Então esse comando serial begin, que é onde nós colocamos a velocidade, é a primeira função que nós temos que colocar. Normalmente dentro do void setup, tá? Então é a primeira função que a gente utiliza na comunicação serial e ela vai configurar a taxa de comunicação. Então é necessário você fazer a configuração da taxa de comunicação. Que é aqui, esse exemplo aqui de programa, onde eu dei um serial begin 9.600. Então, eu configurei para 9.600 e aí eu deixo então a minha taxa de 9.600 dentro também do serial begin. Então, eu consigo conciliar a informação que está no programa com a informação que está no IDE do Arduino. Tá? Então, eu consigo fazer essa configuração. Ela é importante porque se eles estiverem em velocidades diferentes, não vai funcionar. E aí depois nós temos o comando serial print. No serial print a gente já consegue escrever na serial um texto pré-definido, a gente colocar entre aspas. Então aqui um exemplo de serial print. Nós vimos, posso colocar tanto no void setup quanto no void loop. Se eu colocar, aqui eu coloquei abaixo do serial begin, eu coloquei o serial print, escrevi Marcelo. No serial setup, no void setup e aqui no void loop. A diferença é que esse no void loop ele vai ficar se repetindo e aqui no serial print ele vai aparecer somente uma vez.
só que ele vai aparecendo lado a lado, né? Então se eu colocar no serial print, né, posso até colocar um delay aqui, ele vai ficar aparecendo lado a lado. Agora, se eu quiser que ele pule uma linha, né, então eu uso o serial print LN, tá? Ele vai ser idem ao serial print, porém ele vai adicionar um retorno, ele vai pular para a linha de baixo. Então, a gente usaria da mesma forma, só que coloca o LN. Não faz muito sentido você usar ele no Void Setup, porque vai aparecer uma vez só. Se você for usar no Void Setup, você já usa você não vai ter a necessidade de pular a linha, né? Então, você vai mostrar uma vez só, mas sem problema se você quiser também colocá-lo no Void Setup, se você quiser mostrar uma vez só. Nós vimos também o serial write, né? E esse sim a gente escreve algo na porta serial, então eu consigo dou um comando de escrita. E o serial read, onde eu faço a leitura da porta serial, e nós vimos cada um em um programa na aula passada. Dentre esses programas, né, nós vimos um programa que ele tinha o objetivo de, quando nós apertávamos a letra L, né, digitávamos a letra L e clicávamos em enviar, no monitor serial o LED acendia, e se fosse a letra D, o LED apagava. Então, nós usamos a porta 10, né, montamos um circuitinho com a porta 10, e aí nós fizemos então o programa. Tá? Então a gente começou na elaboração desse programa declarando o LED como inteiro, né, e atribuindo a ele o valor de 10, né? Depois declarando tecla como char, né, como caractere, porque é um caractere. Depois, isso fora do Void Setup, né? Agora dentro do Void Setup, então a gente inicializou, né, a nossa taxa de transmissão com o serial begin, né? Então colocamos serial.begin 9600, que é a taxa de transmissão, né? E aí a gente aproveitou e declarou declarou o pino LED como uma saída, tá? A porta LED, né, que seria referente à porta 10 como saída. E aí dentro do Void Setup, nós demos um comando serial read, e aqui a ideia qual que era, né? Fazer uma leitura, né? Quando eu dou um serial read, eu faço a leitura do que eu estou escrevendo lá no monitor serial. Então eu fiz a leitura do que eu escrevi no monitor serial e coloquei dentro da variável tecla que eu havia declarado como char, né? E aí então eu faço uma comparação, né? Eu faço uma condicional. Então eu falo, se tecla é igual a L, né? O que eu faço? Eu vou fazer o que está dentro aqui dessas chaves. Eu dou um digital write LED high, ou seja, eu mando acender esse LED, né? Agora, se tecla for igual a D, o que eu vou fazer? Se tecla for igual a D, então eu vou mandar apagar o LED. Então, só acontecem duas coisas. Eu acendo o LED quando tecla é igual a L e apago o LED quando a tecla é igual a D. Tá? Então aí a gente ainda segura um segundo, né, para dar um tempo aí dele fazer o loop, né? Lembrando que tudo que está no void loop ele vai ficar rodando, ele vai ficar fazendo essa leitura sistematicamente, mas entre um loop e outro eu estou pedindo para ele esperar durante um segundo. E aí então está o nosso programinha, então, que digitando L dentro do monitor serial, né, o L maiúsculo, ele acendia o LED e com o D eu apagava o LED. Então isso aqui esse programinha nós fizemos na aula passada. Quem quiser dar uma olhada na simulação desse circuito, dá uma olhada no vídeo da aula anterior, onde foi demonstrado no Tinkercad. E aí nós estudamos também as bibliotecas do Arduino, né? As bibliotecas do Arduino, a gente entende, né, o ambiente Arduino ele pode ser estendido através da utilização dessas bibliotecas, né? Então, não só o Arduino, né, você tem várias linguagens de programação que já tem pequenos programas, né, que executam uma determinada função, né? Esses programas já vêm pronto, né, para você poder acessar. E aí o que nós temos?
Isso se chama biblioteca. Então, quando você quer executar uma determinada função, então você chama uma biblioteca, você declara uma biblioteca. Então, no caso do Arduino, né, as bibliotecas elas vão fornecer funcionalidades extras, né? Seria uma ajuda extra, né, dentro da sua Sketch. Então, por exemplo, para você trabalhar com hardware de manipulação de dados. No caso, algumas bibliotecas elas já vêm instaladas, né, com o IDE Arduino. Mas você também pode fazer download no próprio site do arduino.cc ou até mesmo na internet, de maneira geral, pesquisando no Google. Você pode também você pode também baixar uma biblioteca e você também pode criar a sua própria biblioteca. Então, para usar uma biblioteca em um Sketch, você vai lá no seu IDE e seleciona importar biblioteca. Então, aqui, por exemplo, eu dei o exemplo de uma biblioteca para você utilizar display de cristal líquido. Tá? Então, você obteve isso aqui não digitando, mas clicando em inserir biblioteca, que vem lá em Sketch, né, incluir biblioteca, e você seleciona a biblioteca que você pede. Aqui a gente já está relacionado a uma forma de programação um pouco mais avançada, né, mas quando você usa alguns elementos mais específicos, então você acaba tendo que utilizar uma biblioteca dentro do Arduino. E aí eu tinha deixado um exercício para fazer a validação da sua presença. Esse exercício, né, eu te dava um programa, né, esse programa ele acende o LED, né, quando nós digitamos a letra L, né, no monitor serial, e apaga quando nós digitamos a letra D. Esse programinha que a gente acabou de revisar. Então eu queria que você descrevesse a função das linhas de programação grifadas em amarelo. Então seria então essas 3 linhas. Então vamos a elas, né? Aqui então esse char tecla. Então o que faz essa função? Por que existe essa linha de programação aí dentro da nossa Sketch? Ele vai declarar a variável tecla como um caractere. Então essa é a função desse bloquinho aqui em amarelo. Temos um outro bloco em amarelo, serial.begin 9600. Então ele configura a taxa de transmissão de dados do monitor serial para 9600 bounds. E o último, né, que era para você explicar o que faria, esse tecla igual serial.read. Tá? Então nesse tecla igual serial.read, ele move para a variável tecla, que é uma variável do tipo caractere, o valor lido pelo monitor serial. Então, se você apertou L, se você apertou D, se você apertou Z, se você apertou A, ele vai fazer a leitura dessa tecla e vai guardar dessa tecla em si e vai guardar dentro de uma variável chamada tecla. Então, dessa forma, tecla passa a valer o valor que você apertou. E aí ele vai fazer a comparação no restante do programa, como nós vimos, mas basicamente aí para o nosso exercício eram essas as três explicações que você teria que dar. E agora então nós vamos para o assunto da nossa aula de hoje. Vamos falar sobre o comando for. Tá, então comando for na tua tela. E o comando for, pessoal, a palavra for significa para, né? E o comando for, ele vai ser utilizado, né? A sentença for, ela vai ser utilizada para repetir um bloco de código que vai ser delimitado por chaves. Então ele vai ser frequentemente utilizada em conjuntos de dados, né? O comando for através de um contador com incremento, né? Normalmente, né? Nós vamos utilizar esse contador para controlar e também para finalizar o loop. Você vai ver que é bem característico o uso do comando for. Você não tem dúvidas na hora que você vai criar um programa, você não tem dúvidas na hora que você necessita de utilizar um comando for. Tá? É o que a gente vai então ver agora.
Bom, ainda com relação ao exemplo for, ao comando for, né, aqui um exemplo de sintaxe que a gente poderia ter muito bem com relação ao for, nós poderíamos utilizar assim, ó, for int i igual a 100, ponto e vírgula, i menor ou igual a 1000, ponto e vírgula, i igual a i mais 50. E o que isso significa? Né? Bom, para, né? Esse for é a mesma coisa que para. Então, para a variável inteira, que eu declarei o i como uma variável inteira no meio do comando. Tá? Isso é muito comum. E esse i é um contador que nós temos. Então, para i igual a 100 até i menor ou igual a 1000, faça i igual a i mais 50. Então, nesse caso, o que nós vamos ter? Nesse caso, nós vamos ter para i igual a 100 até i igual a 1000, execute i igual a i mais 50. Então, ele vai contando, você está falando para que esse i, cada vez que ele passar pelo loop, ele conte de 50 em 50, partindo do 100 até chegar no 1000. Depois que ele chegar do 1000, ele sai do loop. Tá? Isso que nós estamos dizendo aqui com esse comando for. Então, partindo de 100, incrementa de 50 em 50 até chegar em 1000. Né? Ele incrementa 50 cada vez que ele vai passar pelo loop. Nesse exemplo que nós estamos vendo, tá? Aí cada caso vai ter a sua forma, tá? Mas basicamente você coloca primeiro esse i igual da onde você está partindo, né? Depois no meio aonde você quer chegar e depois qual é a estratégia para você da partida até a chegada, como que você vai proceder. Então essa é a cara, né, do comando for, tá? E aí no caso, né, eu vou colocar um comando, né? Então para o i igual a 100 até i igual a 1000, faça i igual a i mais 50. E aí o que você vai fazer? Você vai colocar lá digital right 10 high, por exemplo. Vou acender um LED, né, na porta 10, eu vou colocar 5 volts. Agora, eu tenho que, nesse caso, né, eu vou colocar, por exemplo, um delay, né, do i, um delay igual a i. Então o que vai acontecer? Aqui é onde eu estou usando a minha variável i. Então, na primeira vez que ele passar por esse laço, o meu i vai valer 100, né? Porque ele partiu de 100. Na segunda vez que ele passar por esse laço, o meu i vai valer 100 mais 50, porque o quanto ele valia mais 50, então ele vai valer 150. Na terceira vez, esse i vai valer 200, porque vai ser 150 mais 200. Na terceira vez, 250. Então ele vai somando de 50 em 50. Aqui no caso, o meu i, ele é o tempo, né, do meu delay, né? Então o que vai acontecer? No primeiro ele vai valer 100, depois vai para 150, vai para 200, 250 e vai aumentando esse tempo até chegar em 1000. Depois, a hora que ele chega em 1000, ele sai fora desse laço, né? E aí ele entra de novo na comparação, né? Ele volta para 100. Então nesse caso, né, como esse i ele é tanto tempo em alta, como a gente pode ver aqui, né? Porque eu coloquei um digital right 10 high e aqui um digital right 10 low, também utilizando um tempo de i, né? I milissegundos. Então ele vai começar com 100, vai para 150, 200, 250, 300, 350. Correu, chegou em 950. A hora que ele chegar em 1000, ele já não cai mais no laço. A hora que o i for igual a 1000, ele já não cai mais no laço, porque ele já não vai mais atender essa condição. Então ele vai valer quanto? Vai valer 100 novamente, que é a hora que ele vai entrar novamente nesse laço, no laço for. Tá? A gente chama de laço essa repetição que existe. Mas nós vamos ver isso num programa, tá? Aliás, um programa parecido então com
com essa forma de trabalhar. Então seria o controle de velocidade do LED, né, a velocidade com que esse LED vai piscar. Então o objetivo é montar um circuito, né, e um programa onde o LED começa piscando rapidamente e vai reduzindo a frequência com que ele pisque, tá? Com que ele pisca. Então essa é a ideia. Então o LED começa piscando bem rápido e vai diminuindo ao longo do tempo. E aí a gente vai então pegar um circuitinho que vai ser o quê? A saída 10, a porta 10 do Arduino, né, ligada num resistor de 220 ohms, ligada num LED que vai estar ligado no GND. Tá? Bem simples aí a partir do hardware. Vamos então para o programa. Como que seria então a programação, né, para isso? Então eu vou começar declarando LED como inteiro e igual a 10. Tá? Começo então declarando ele como inteiro. E dentro do void setup, o que eu vou fazer? Eu vou declarar então esse LED como uma saída, né? Porque ele é uma saída, eu vou enviar informação. Então pinmode LED output. Depois eu vou, aqui eu abri, né, minha chave do void setup, aqui eu fecho, e aí dentro do void loop que abriu aqui a chave, eu vou colocar o quê? For int i igual a 100, ponto e vírgula, i menor ou igual a 500, ponto e vírgula, i igual a i mais 50. Tá? Então ele vai partir de 100 e ele vai até 500. E ele vai incrementar de quanto em quanto? De 50 em 50. Então ele vai fazer esse acréscimo de 50 em 50, porque ele vai fazer, cada vez que ele entrar nesse laço, ele vai fazer i igual a i mais 50. Então, partindo de 100 até 500, a variável inteira i incrementa de 50 em 50. É isso que esse comando for está nos dizendo. E não tem o ponto e vírgula aqui. Aí o que vai acontecer? Você vai abrir um comando. Abrindo esse comando, o que esse comando vai mandar fazer? Um digital write LED igual a high, ou seja, eu vou mandar acender o LED. Por qual tempo? Pelo tempo i. Então aqui ele vai começar com o tempo de 100, depois ele vai para 150, ele vai para 200, 250, 300, 350, 400, 450. 500 ele ainda roda, porque é maior ou igual a 500. Mas na hora que ele for 550, ele já sai fora do enlace. E aí, a hora que ele entrar de novo no laço, o i vai ser igual a 100. Tá? Então, enquanto você atende essa questão do i menor ou igual a 50, ele vai rodando no laço e vai incrementando dessa forma aqui. I igual a i mais 50. Mas a hora que ele não atender mais essa condição do meio, ele sai do laço. E para ele entrar novamente, porque isso é um loop, né? É um void loop, ele entra valendo 100. Então aí ele volta tudo de novo. Então ele vai, nesse caso, com esse tempo valendo 100 e vai aumentando, né? Esse 100 seria o piscar rápido. O 500 seria piscar lento. E aí a gente consegue, então, atender aquela nossa demanda. Isso tanto para o aceso quanto para o apagado, né? Também vou ter um digital write LED low, né? Apagando o LED, né? E aí nesse delay igual a i também. Então, ele vai ficar, o primeiro tempo que ele vai ficar aceso e apagado vai ser de 100 milissegundos. Lembrando que o que está dentro desse delay está em milissegundos. Então, primeiro ele vai valer 100 milissegundos, aceso e apagado. Depois ele vai para 150 milissegundos. Ou seja, no segundo piscar do LED, ele vai estar mais lento. Depois mais lento, até quando ele chegar em 500, ele vai estar 5 vezes mais lento do que no começo. E aí, então, ele vai sair fora e aí ele volta com 100, volta mais rápido. Então, durante ali alguns enlaces, ele vai ficar mais lento mesmo, ele vai piscando rápido, vai ficando mais lento, a hora que ele saiu fora do enlace, ele volta a piscar mais rápido. Né? É o que a gente pretende, então, perceber
na simulação que nós vamos fazer então desse programa. A simulação desse programa nós vamos fazer no Tinkercad, né? Fica mais fácil para mostrar na tela para você através do Tinkercad. Então, o circuitinho é esse daqui, olha, bem simples, tá? Bem simplesinho, ó, porta 10. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil para você ver, ó. Porta 10 saiu, veio para um resistor, né? O resistor foi para o anodo do LED e o catodo do LED veio para cá, que é o negativo, né, do protoboard, né, que está ligado nesse negativo aqui, que está ligado aqui nesse GND, tá? Então, um circuito bem simples, tá? Eu vou colocar aqui então para simular, já coloquei aqui dentro o código, já deixei aqui esse código que nós acabamos de ver, ó, já está aqui dentro, tá? E agora eu vou fazer essa simulação. Então, para fazer essa simulação, clico em iniciar simulação, ó. A gente consegue ver então o LEDzinho. Deixa eu aumentar o LEDzinho para a gente ver melhor, ó. Então o LEDzinho ele começa rápido, vai diminuindo, ó, diminuiu, ó, rápido, vai diminuindo até que ele volta então a ficar rápido. Então eu estou controlando, né? Ele vai ficando cada vez mais rápido. Aí chega uma hora que ele já sai fora do laço, então ele volta a ficar, vai ficando lento, né? Sai fora do laço e aí ele volta a ficar rápido. Então esse seria o circuitinho que nós simulamos, né, a respeito do programa que nós fizemos utilizando o nosso for, tá? Bom, agora a gente pode pegar então esse programa, né? Então vou alterar o programa anterior, esse programa que nós acabamos de analisar, né? Eu vou alterar esse programa de forma que o LED comece piscando lento e vá aumentando a velocidade. Eu quero inverter agora, eu quero que ele comece lento, né? Eu quero, se ele começou com 100 milissegundos de tempo e acabou em 500 milissegundos de tempo, eu quero que ele faça o contrário. Eu quero começar com 500 milissegundos de tempo e eu quero que ele termine com 100 milissegundos de tempo. Então eu quero que ele vá ficando cada vez mais rápido, contrário do programa anterior, que ele ficava cada vez mais lento. Então o nosso hardware para isso vai ser o mesmo, né? E aí a gente vai mudar então o programa. O programa, basicamente, nós vamos aproveitar muita coisa daqui, né? Quase tudo. Nós vamos mudar somente a parte do laço for, né? Onde nós tínhamos isso, tá? Esse é o programa anterior. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos trocar isso, vou colocar aqui embaixo desse for como que seria o novo comando. Então eu vou declarar como inteiro o i, mas ele vai partir de quanto? De 500, porque ele vai partir da velocidade maior. E eu vou mandar ele diminuir, né? Porque de 500 eu quero que ele vá para 450, 400, 350, 300, 250, 200, 150, 100. A hora que ele tentar passar do 100, ele sai fora do laço e volta de novo para o 500. Então, ele vai até 100, né? Enquanto ele for menor ou igual a 100, né? Aliás, enquanto ele for maior ou igual a 100, ele vai fazer i igual a i menos 50. Tá? Então, ele vai subtrair 50, enquanto ele for maior do que 100. Quando ele for ficar menor do que 100, porque senão ele vai ficar negativo e ele vai embora. E ele vai embora até 32.000, né? Que é o máximo que ele vai, né? 32.000 e alguma coisa, negativo. E aí o i vai ser então igual a i menos 50, desde que ele não passe de 100. Então ele começa com 50, vai abaixando de 50 em 50 até chegar no 100. Tá? E aí então ele vai, aí a hora que ele baixar do 100, ele sai do enlace e cai então novamente. Para entrar nesse enlace ele volta como 500, por isso que ele volta ao que ele estava. Senão ele vai piscar cada vez mais rápido, você não vai nem perceber que ele está piscando. Então a gente deleta aqui essa linha anterior, que ela não vai mais existir. E aí então ficou, né, pessoal?
o I começa com 500 e a cada loop o valor de I é subtraído em 50 até chegar a 100. Ele chegou a 100, ele sai do loop, né, do laço for, e aí ele volta no void loop, porque tudo volta para o void loop. Aí então ele vai voltar como 500, então ele volta mais lento, tá? E aí a gente continua com o digital write, LED, high e o delay, né? Sem problema nenhum, a gente continua dessa forma. Então tá aí, vamos fazer então a simulação desse programa, né? Então nesse programinha aqui eu já baixei o novo, já peguei esse código modificado, né? Já coloquei ele aqui, tá? Para a gente ganhar tempo, né? E aí aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer então a simulação, tá? O circuito é o mesmo, tá? Mesma coisa, porta 10, LED, resistor. E agora então eu quero que ele comece com 500, ele vai diminuindo esse tempo. Então, fazendo a simulação, ó, ele começa lento e vai aumentando até que ele acaba, e aí ele volta ao lento, porque ele saiu fora do laço for, tá? Voltou a 500, porque ele já não atende o I maior ou igual a 100. Tá? Então ele começa devagar e vai aumentando a piscada do LED. Tá? Então fica dessa forma aí o nosso laço. Tá? Então devagar, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até sair fora do laço. Quando ele sai fora do laço, ele retorna então ao lento. Tá? Então tá aí a simulação do nosso laço for, aí nessa modificação que nós fizemos então desse circuito. E aí, né, vamos dar uma olhada num programa, né, que eu chamei de brilho do LED, mas na verdade nós vamos utilizar uma lâmpada. Né? Então ele faz com que uma lâmpada passe de totalmente apagado e aumenta o seu brilho gradativamente até ficar totalmente aceso. Por que eu troquei o LED pela lâmpada? A ideia inicial seria fazer com o LED, mas nós trocamos pela lâmpada, porque a lâmpada é mais fácil você ver então esse acendimento, né, gradativo dela. Tá? Então ele vai fazer com que a lâmpada passe de totalmente apagada para o seu brilho total gradativamente. Então, pessoal, a gente vai usar a porta 10, tá? Vamos usar uma lâmpada que tem, uma lâmpada DC, tá? Que tem no simulador. Lógico, teria que ser, não poderia ser uma lâmpada de 127 volts, né? 5 volts não faria ela acender, mas é uma lâmpada de tensão contínua. Então, pessoal, nesse caso, o nosso programa, né, continua lá declarando o int LED igual a 10, né? A declarar a variável LED como uma inteira, né, e atribuir o valor de 10 a ela. Dentro do void setup, eu vou colocar então meu pin mode, né, declarar o meu LED como saída, e aí dentro do void setup eu vou criar então o meu laço. Aí a gente tem que lembrar o seguinte: bom, eu quero que essa lâmpada ela vai partindo de 0 e vá até totalmente aceso. Aqui a gente calcula para que você já percebe que ela está acesa com 2,5 volts. Tá? Com 2,5 volts você já consegue perceber que ela está totalmente acesa. Passou de 2,5 volts até 5, não tem muita mudança em termos de brilho dessa lâmpada. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar de 0 volts até 2,5 volts para fazer essa lâmpada acender. Então esse 512 aqui, ele vai ser o valor, eu vou até já antecipar aqui o que nós vamos fazer com o programa. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou usar aquele comando analog write. Lembra que nós apenas citamos ele, nós não fizemos nenhum exemplo com ele. E eu disse, até na aula passada, na revisão, né, da variável, dessa função analógica, eu disse que o analog write ele era muito usado com porta digital. Né? E aqui está um exemplo disso. Nós vamos usar esse comando analog write, e lembrando do comando analógico, né, você coloca aqui analog write, você coloca o endereço, né? Aliás, você coloca a porta que você quer acionar,
e depois o endereço, né? Lembrando que esse endereço, ó, como eu coloquei aqui em cima, nesse endereço, né, o endereço 0 corresponde a 0 volts, o endereço 1024 corresponde a 5 volts, né? A metade entre o 0 e o 1024 é 512, vai corresponder a 2,5 volts. Então, até nós vimos lá que o endereço é 0,00488 volts. Mas nesse caso, como eu quero que ele vá até 2,5 volts, então o que eu vou fazer vai ser o seguinte, né? Eu vou usar o endereço 512. Então eu vou falar para a minha lâmpada o seguinte, olha, o variável I, variável inteira I, você vai de 0, você vai começar valendo 0. Você vai até 512, né? Incrementando de 50 em 50. Então, inicialmente, esse endereço aqui, I, vai ser 0. 0 corresponde a 0 volts. Depois, na segunda passada que ele vai dar, né, ele já não vai corresponder a 0, ele vai corresponder a I mais 50. Quanto que valia o I? O I valia 0. Mais 50, ele vai valer 50. Então, ele vai valer 50. Então, o meu endereço aqui vai para 50. Né? Já vai ter alguns milivolts ali, a lâmpada já começa a acender. Depois de 50, eu vou fazer I igual a I mais 50. Então, ele vai valer 100. Então, ele vai valer 50, depois ele vai para 100, depois ele vai para 150, 200, ele vai aumentando de 50 em 50. Como eu vou aumentando esse endereço aqui, o que vai acontecendo com a lâmpada? Ela vai acendendo. Então, ela vai partir de totalmente apagada para totalmente acesa, porque eu estou aumentando o endereço aqui na minha variável analógica. Se você tiver dúvida aqui no funcionamento desse analog write, volta não no vídeo da aula passada, no anterior, no finalzinho onde eu falei do analog write. Mas basicamente é isso. O comando analog write você coloca entre parênteses a porta que você quer trabalhar e depois você coloca o endereço. Esse endereço ele tem uma correspondência, como nós vimos nos comandos analógicos, com um determinado valor de tensão. E aí esse valor de tensão, como ele vai ter essa correspondência, então para cada endereço você vai ter um valor de tensão. E eu estou fazendo o que com o comando for? Eu estou aumentando o endereço, onde eu estou então aumentando o valor de tensão, mesmo sendo uma porta digital, né? Estou usando a porta digital 10, estou usando um comando analógico. Então, o comando analógico ele tem essa característica, o analog write ele tem essa característica de trabalhar principalmente, né, em portas digitais, né, variando de 0 a 5. E aí, então, nesse caso, ele vai aumentando esses endereços, consequentemente aumentando aqui esse valor do segundo número da minha função analog write, que representa então o valor de tensão. Então ele vai sair de 0 volts até 2,5 volts, aumentando aí um pouquinho por cada laço. E quanto tempo dura cada laço? 200 milissegundos. Então ele vai ficar com 0 volts por 200 milissegundos. Depois ele vai aumentar, sei lá, 50, o endereço 50 seria equivalente a uma tensão um pouquinho maior. Então ele vai ficar 200 milissegundos. Ele vai aumentando assim por diante. Tá? E aí o programa é só isso. Tá? O programa é só isso. Ele vai fazendo a lâmpada acender. Então duas coisas novas. Né? Estamos aqui focando o nosso comando for. Aqui fica fácil da gente entender. Né? Ele parte do 0, vai até o 512. Enquanto ele for menor do 512, ele vai aumentando de 50 em 50. E a questão do comando analógico, né? A primeira aplicação que a gente está fazendo do comando analógico, através do analog write, onde esse I, esse valor I, é justamente o endereço que corresponde a um valor de tensão, como nós vimos na aula de porta analógica. E ele vai ficar então por 200 milissegundos. Bom, não é tão fácil você enxergar isso num simulador, mas nós vamos tentar então simular no Tinkercad, né? Até porque qualquer milivolts já faz a lâmpada acender de forma significativa. Então vamos lá, está aqui o nosso programa, né? Já está aqui dentro, e aqui para nos ajudar, né? Tá aqui, então eu só coloquei aqui, nem usei o protoboard para essa ligação, tá? Coloquei direto na lâmpada. Essa lâmpada
ela está disponível aqui quando você coloca todos os componentes, tá? Ela vai estar disponível aqui. Deixa eu puxar ela aqui. Onde você vai conseguir então ter aí a maioria dos componentes, né, que nós temos. Aqui a lâmpada está aqui, ó, essa lâmpada aqui, tá? Se você coloca no básico, você não consegue visualizar ela, né? No básico ela não aparece, tá? E aí, pessoal, eu coloquei o multímetro, tá? O multímetro ele tem inclusive nos componentes básicos, tá? E aí você consegue pegar ele, tá? E também, né, se você manda colocar todos, você consegue visualizar o multímetro também. Então ele fica ali de maneira fácil aí na nossa... Aqui, ó, esse cara aqui, ó, tá marcado como multímetro. Ele tem também osciloscópio, né? Dá para a gente fazer um negócio legal. E aqui, pessoal, a gente vai então se a gente tiver dúvidas, né, se a lâmpada está acendendo mesmo ou não, a gente vai ver pelo multímetro que o valor da tensão ele vai aumentando. Então vamos fazer a simulação. Deixa eu aumentar bem aqui a nossa lâmpada. Vou iniciar a simulação. Então eu quero que a lâmpada de apagada vá para totalmente acesa. E a gente vai ver então que no multímetro ele vai partir de 0 volts e vai até mais ou menos 2,5 volts. Ó. Então começou com 0, ela vai acendendo, 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 e a tensão aumentando até chegar mais ou menos em 2 volts, 2,4 volts, onde ela acendeu, né, totalmente. Aí depois a lâmpada cai porque o meu comando for já não responde mais, né? Ele já sai do laço do meu comando for. Então ela acende completamente e depois ela cai fora desse nosso laço, tá? Então tá aí a nossa lâmpada, tá? Na nossa simulação. Depois, pessoal, nós temos então uma outra forma, né? Alterar esse programa, né? Então vou alterar esse programa onde a lâmpada passa de totalmente apagado para totalmente aceso. Eu quero que ela faça o contrário agora. Eu quero que a nossa lâmpada ela comece como totalmente acesa, né? E vá apagando aos poucos. Ela vai apagando, apagando, apagando até ficar totalmente apagada. Então ela inicia acesa e vai para totalmente apagada, tá? Então nesse caso, né, o circuito vai ser o mesmo, tá? E eu vou fazer então a modificação do circuito. Só vou modificar aquilo que me interessa. Então eu não vou querer eu vou mudar, na verdade, só o comando for, né? Então eu não vou querer mexer no restante, eu quero mexer nessa condição. Eu não quero que ela comece apagada, então eu não quero que o meu I comece valendo 0. Eu quero que o meu I comece valendo 512, tá? Então ele vai começar valendo 512. Depois, né, ele vai abaixando, né? Então de 512 eu quero que ele vá abaixando de 50 em 50. Então eu vou fazer o quê? I igual a I menos 50. Então ele vai abaixando de 50 em 50 até chegar... Ele vai fazer isso enquanto o I for maior do que 0. Depois que o I for menor do que 0, aí ele sai fora desse laço. E quando ele voltar via void loop, porque o void loop ele vai ficar correndo o tempo todo, ele entra, mas já valendo 512 novamente. Então, que é o momento então, depois que a lâmpada apagar, ela acende novamente para você poder apagar ela aos poucos. Então a gente, né, vai trocar esse comando de cima por esse comando de baixo. Então ela começa com 512, que seria equivalente a 2,5 volts em cima da lâmpada, e ela vai apagando, 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 né, de 50 em 50. Então ele começa lá, 512. Aí ele vai para 462, depois 412, e vai abaixando de 50 em 50 até ficar menor ou igual a 0. Quando ele faz isso, ele sai fora, né? Saindo fora desse laço, ele volta via void loop, e aí então, na hora que ele recomeça com a lâmpada totalmente acesa. Né, nesse caso, ele começa com 512, a cada loop o valor de I é subtraído em 50 até chegar a 0. Tá? E aí então a simulação desse nosso caso aqui vai ficar dessa forma. Tá? Então já coloquei aqui o nosso programa.
O circuito é o mesmo, só que agora a lâmpada, a hora que eu começo, ela já começa então acesa. Tá? Então vamos colocar aqui, iniciar simulação. Ela começa acesa e a tensão vai caindo. A tensão vai caindo, ou seja, a lâmpada vai apagando, você já percebe ela mais clarinha, até que ela zera, ou seja, cai a 0 volts. Depois ela acende de novo, e aí vai caindo esse valor de tensão até que ela zera. Tá? Então, dessa forma, ele está trabalhando de maneira contrária ao que nós tínhamos antes. Tá? Então, ela começa acesa e vai apagando aos pouquinhos. Tá? Então, tá aí a simulação, tá? desse nosso circuito modificado. E agora, então, eu gostaria de deixar para você um exercício para validação da sua presença. Então, faça esse exercício relacionado ao comando for, tá? Qualquer dúvida que você tiver, estarei à sua disposição no grupo de WhatsApp, e também você pode voltar a essa aula e outras aulas que estão disponíveis aí para que você possa rever os seus estudos. Legal? Um grande abraço a todos e bons estudos!